Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Wilson Rodrigues, aqui do Jefa Sorocaba. Estamos aqui para mais um programa Estudando Marcel Benedetti. Muito obrigado a vocês que têm nos acompanhado. Estamos estudando o livro Os Animais Conforme o Espiritismo, da Mundo Maior Editora. Iniciamos esse livro há 3 programas anteriores. Tem sido muito bacana, né? A gente tem recebido aqui muitas mensagens, né? Muitos feedbacks, né? Como a gente fala, de pessoas que têm assistido, que têm gostado, né? Desse estudo, né? Dessa nova fase do estudo. Porque nesse livro o Marcel ele teve o cuidado, né, de retirar trechos das obras básicas da doutrina espírita, que falam sobre os animais, obviamente, e é isso que a gente tem feito aqui, né, nesse estudo, né, desse programa do Marcel Benedetti, estudando Marcel Benedetti, utilizando então esse livro, que eu acho fantástico, né, um livro de estudo, e vale a pena realmente. Né, quem não teve oportunidade ainda de ler, né, de ter contato com esse livro, né, fica a dica aí de leitura, realmente é um livro muito interessante para quem gosta do assunto espiritualidade dos animais. Vamos hoje ler as questões números 7 e 8, começando com a questão número 7, um trecho aí do Livro dos Espíritos. Pergunta 602 do Livro dos Espíritos. Os animais progridem como o homem por ato da própria vontade ou pela força das coisas? Resposta dos Espíritos a Kardec: pela força das coisas. Razão porque não estão sujeitos à expiação. E aí vem o comentário do Marcel, que eu acredito que seria o que eu iria falar agora, né? Vamos ver aqui o que o Marcel comentou sobre isso. Esse enunciado traz uma informação importante no que se refere à lei de ação e reação. Pois diz que eles, os animais, não estão sujeitos à expiação, ou seja, não possuem karma. O sofrimento pelos quais eles passam é puramente para aprendizado, e não para que quitem alguma dívida do passado, como ocorre conosco, os seres humanos. A evolução dos espíritos animais não acontece por suas vontades, pois, como já foi comentado anteriormente, eles não possuem o livre-arbítrio nesse sentido. Qualquer ação relativa ao progresso não se dá porque eles querem que seja, pois a maioria dos animais não possui consciência do seu estado de seres espirituais em evolução. Para eles mesmos, a evolução é imperceptível. O termo por força das coisas, que o Kardec falou ali, refere-se à organização espiritual superior, agindo sobre os espíritos animais, que não poderiam se conduzir por si mesmos por meio da evolução. Eu ia falar mais ou menos isso que o Marcel já falou aqui, né? Então, quem sou eu para discordar do Marcel? Só assina embaixo. Mas é isso, os animais eles não estão... não atingiram ainda uma fase evolutiva que proporcione a eles escolhas. Então, se eles não têm escolhas, logo eles não têm aquilo, não tem nada a reparar. Né? Se, por exemplo, eu cometer um crime, se eu fizer alguma coisa de errado, eu vou ter que, em algum momento da minha trajetória, reparar aquele dano, reparar aquele mal que eu fiz. Ah, mas as leis dos homens muitas vezes são brandas. Estamos falando das leis de Deus. As leis dos homens são falhas, são variáveis, né, de acordo com determinadas épocas. Numa época algumas coisas são permitidas, outras nem tanto. Em alguns países algumas coisas podem, outras não. Enfim, estamos falando das leis de Deus, que são justas e sábias e são as mesmas para todos os tempos e para todos os lugares. Então os animais eles não estão inseridos nisso. Os animais eles estão evoluindo, né, como ele disse aqui, pela força das coisas, com o auxílio de irmãos superiores, que encaminham eles para as suas encarnações, que colocam eles nos lugares onde eles precisam estar para a sua evolução, e cabe a nós, que estamos aqui encarnados, como seus tutores, auxiliá-los nisso também. Então nós temos uma responsabilidade para com os animais, mais ou menos como os pais têm para com os filhos, na educação de seus filhos. Por mais que um espírito humano já tenha um passado de questões, por mais que ele já tenha vivido situações que muitas vezes vão aflorar ao longo da sua encarnação, mas se ele está inserido num meio onde ele tem a possibilidade de se melhorar, até mesmo de resgatar questões adquiridas em outras encarnações, é responsabilidade dos pais proporcionar àquele espírito uma educação condizente para que ele seja uma pessoa melhor, um ser humano melhor. Então nós temos essa responsabilidade também de auxiliar os animais nesse sentido.
de proporcionar a eles as condições adequadas para a sua evolução. Então por isso que quando um animal está hoje sob a nossa tutela e esse animalzinho desencarna, é natural, e eu já falei aqui, é natural que a gente peça aos amigos espirituais para que aquele animal possa voltar para a gente. Mas, se aquele animalzinho já adquiriu todo o conhecimento possível naquela família, ele vai ter outras experiências, vai passar por outras experiências, o que não significa que aqueles laços serão rompidos e nunca mais a gente vai se ver, não é isso. Mas é como um pai que cria os seus filhos, os pais criam seus filhos, para que eles possam, né, ter as suas experiências no mundo, mas eles sempre serão filhos, sempre terão essa relação entre pais e filhos. Por mais que o filho case, vá morar em outro lugar, né, não conviva mais ali diariamente com os pais, mas esses laços não se rompem. Isso pensando de uma forma mais ampla, né, fugindo apenas aqui do nosso círculo atual, né, da nossa encarnação atual, pensando na eternidade, pensando em todas as encarnações que já tivemos e que ainda vamos ter. A nossa encarnação agora é um período que nós estamos vivendo. A encarnação de um animalzinho ao nosso lado é um período que ele está vivendo. Perante a eternidade, quanta coisa ainda pode acontecer, quanta coisa já aconteceu, que a gente às vezes não se lembra, né, para o nosso próprio bem, mas os laços de amor, eles não se rompem. Nós apenas estamos crescendo uns com os outros, crescendo e evoluindo uns com os outros e auxiliando uns aos outros nessa caminhada. Nós humanos, os animais também, e eles não têm ainda essas questões que muitas vezes nós adquirimos, né, pelo mau uso. Nós temos, o ser humano já adquiriu o livre-arbítrio. Ok, nós fazemos um bom uso do nosso livre-arbítrio? Fica-se essa reflexão também. A gente atingiu condições evolutivas que nos permitem, digamos, fazer tudo que eu quiser. Eu tenho a liberdade de fazer o que eu quiser. Ok, só que se eu fizer algo de errado, isso vai gerar uma consequência para a minha evolução. E os animais não estão inseridos nisso porque eles vivem um momento. O animal vive um momento. Ele está evoluindo agora, com a gente aqui. Numa próxima encarnação, talvez com uma outra família, com uma outra pessoa, mas ele está vivendo o momento presente. Ele não está criando questões, ele não está criando complexos que vão atrapalhá-lo. Nós humanos muitas vezes criamos isso para nós mesmos, né? A gente pratica a autossabotagem, o que é muito ruim para nós. Então essa foi a questão 7. Próxima questão, número 8, um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Falei que o Marcel separou, né, vários trechos, né, das obras básicas, né? Esse trecho aqui é um trecho do Evangelho. Na infância da humanidade, o homem só aplica a inteligência à cata do alimento, dos meios de se preservar das intempéries e de se defender dos seus inimigos. Deus, porém, lhe deu a mais do que outorgou ao animal, o desejo incessante do melhor, e é esse desejo que o impele à pesquisa dos meios de melhorar a sua posição, que o leva às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, porquanto é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Pelas suas pesquisas, a inteligência se lhe engrandece, o moral se lhe depura. As necessidades do corpo sucedem às do espírito. Depois do alimento material, precisa ele do alimento espiritual. É assim que o homem passa da selvageria à civilização. Está lá no capítulo 25, no item 2, Buscai e achareis, do Evangelho segundo o Espiritismo, esse trecho que a gente acabou de ler. E aí vem o comentário do Marcel em relação a esse trecho. O ser humano, depois de passar por todas as fases anteriores de sua evolução, aprendeu tudo o que é necessário para continuar a sua busca pela perfeição. Uma perfeição relativa, né? Claro. As experiências adquiridas naquelas fases mais primitivas servem hoje de parâmetros para desviar-se das más tendências, pois conhece os limites de seus instintos e de sua moral. Desde que saiu daquelas fases primitivas e começou a exercitar sua inteligência, elevou também o seu nível moral. Os animais aprendem conosco para chegarem ao nosso nível futuramente. E aí, cabe o meu parênteses aqui. Eu espero que os animais, quando chegarem à fase de humanidade,
os animais de hoje, aqueles que estão conosco aqui, convivendo conosco, né, os nossos cães e gatos, meu cachorrinho Chorão, que estava latindo agora há pouco aqui, acho que deu para ouvir no microfone. Eu espero que ele seja um ser humano muito melhor do que eu estou hoje, do que eu atingi hoje. Espero que eu possa, dentro do possível, dentro das minhas limitações, proporcionar ao meu animalzinho hoje condições de ele ser um ser humano melhor quando ele atingir essa fase. Não estou dizendo que os meus humanos anteriores, quando eu estava na fase de animalidade, não fizeram o serviço bem feito, não. Né? Cada um no seu tempo, cada um dentro daquilo que era possível para o momento. Mas através desse conhecimento que nós temos hoje, da doutrina espírita, através de todas essas informações nos deixadas por irmãos queridos, irmãos superiores queridos, que através de Allan Kardec nos trouxeram obras fantásticas de conhecimento, que a gente possa aproveitar desse conhecimento, que a gente possa realmente fazer da nossa vida e da vida dos nossos animais e desses animais futuros humanos seres melhores. Então cabe a cada um de nós fazer o nosso melhor hoje, agora, para as próximas encarnações, para as nossas próximas encarnações enquanto humano e quando atingirmos uma fase de angelitude também. Quem sabe, é uma teoria que já foi inclusive corroborada por outros companheiros espíritas, né? Que já fizeram lives aqui pra gente, que também meio que concordo com essa tese, que acho que não foi nem eu que criei, acho que devo ter ouvido de alguém, né? Mas repassando aqui. Eu creio que hoje nós estamos na fase de humanidade tutoriando e auxiliando os animais. Quando nós atingimos a fase de angelitude, ou seja, quando formos mentores, benfeitores, seres de luz, talvez os nossos animais de hoje atinjam a nossa fase de humanidade para que nós possamos ser para eles os mentores e benfeitores deles enquanto humanos. Da mesma forma que hoje os nossos mentores e benfeitores que estão nos auxiliando na nossa fase de humanidade, quando eles estavam no nosso lugar humano e nós estávamos na fase de animalidade, né? Então foi tudo crescendo. Um dia nós somos animais, fomos tutoriados por humanos que hoje estão num nível superior e esse que nós estamos na fase que nós estamos hoje de humanidade, vamos auxiliar os nossos animais entenderam? Quando a gente chegar na fase de angelitude, eles já estarão na fase de humanidade. Eu fico às vezes me perguntando quem é que vai chegar primeiro aonde? Se os nossos animais chegarão primeiro na fase de humanidade ou se nós atingiremos a fase de angelitude antes. Eu confesso que eu ainda não cheguei a uma conclusão sobre essa linha de pensamento e de raciocínio. Porque a gente está tão assim devagar na nossa evolução que eu tenho minhas dúvidas se eles não alcançarão a gente em algum momento. Se eles não estarão assim no mesmo... A gente está aqui, vai. A gente está aqui na fase de humanidade e os animais estão aqui. Eles estão crescendo e vão chegar um dia à fase de humanidade. Mas será que nós vamos dar esse salto? Ou a gente vai ficar meio que estacionado e em algum momento a gente vai estar no mesmo nível? Não sei. Fica a reflexão, quem quiser comentar também, fica à vontade aqui nos comentários aqui do vídeo, né, na descrição do vídeo, fique à vontade para comentar. No momento oportuno a gente fala mais a respeito disso. Muito obrigado a vocês que estiveram conosco em mais este programa Estudando Marcel Benedetti. Semana que vem estaremos de volta. Compartilhe, curtam o nosso vídeo, né? Repostem, né, nas suas redes sociais. Quanto mais gente tiver acesso a essas informações, mais pessoas informadas, mais mentes serão abertas. Grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau.